Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Sagitário. Vou começar aqui, sagitarianos, pela energia central. E Sagitário, esse período para vocês é um período onde vocês vão se sentir muito inspirados, criativos, para produzir, para trabalhar, para desenvolver. Mesmo que essa energia ela venha de uma forma forte e isso inspire e incentive você a querer desenvolver um melhor trabalho ou uma busca melhor de retorno também financeiro, é uma energia que também coloca isso voltado à sua própria aparência. Você vai sentir que você está melhor com a sua aparência e isso vai fazer com que você também busque coisas novas, talvez ambientes novos, lidar com ambientes que também promova a você um estado mais saudável. Uma energia que faz com que você também programe a sua mente para coisas que venham a satisfazer e também a trazer uma melhor harmonia. Mas não é somente isso que essa energia vai tratar. Junto a ela, eu tenho uma energia que fala sobre comunicação. Você comunicando de uma forma que faz com que as outras pessoas elas queiram buscar algo melhor. É como se a sua comunicação ela tocasse os seus ouvintes. É como se essa comunicação ela fizesse uma grande diferença num papel ali que você exerce profissionalmente, num relacionamento, numa forma de você se expressar. Se você é uma pessoa que hoje orienta outras pessoas, é como se essa energia ela tocasse profundamente o coração daquela pessoa. Porque não é só falar, né, e alguém ouvir e não fazer nada a respeito. Aqui é uma energia onde eu falo, o outro escuta e o outro toma uma atitude que na maioria das vezes é positiva. Porém, é importante pesar aqui os pós e os contras. Esse seria o potencial da energia caso você não tivesse medo de aceitá-la, que você não tivesse medo de assumir esse papel, né? de dizer realmente com boas intenções, se expressar de uma maneira interessante. Mas em outras ocasiões, isso para alguns pode falar sobre dificuldade de expressar aquilo que sente, não conseguir comunicar com clareza aquilo que quer do outro ou de uma situação. O que é para ser, muitas vezes, ali uma comunicação direta e clara, pode se tornar uma comunicação com certo controle, com certo domínio. Isso vai depender muito do que você está buscando nesse período, da maneira que você está intencionando. E se você está disposto ou disposta a seguir de uma maneira benéfica aqui. É realmente pegar essa energia e fazer algo com ela que seja benéfica, que tenha vantagens, que some, né, que venha a somar. Agora fica muito ao critério de como você vai utilizar essa energia, Sagitário. Se você tiver um bloqueio de expressão, né, se autoflagelar, isso também pode causar questões como, assim, afetar sua parte respiratória, né, se você não expressa a maneira que você sente,
né? Pode causar alergias nesse sistema respiratório. Então seria interessante vocês fazerem essa análise. Energia complementar. Com a energia complementar, fala sobre beleza, fala sobre sedução. É uma pessoa que ela está se destacando pela sua naturalidade, pela sua originalidade, pela própria energia que transmite aqui. Essa não é uma energia que se remete à vulgaridade, essa não é uma energia que se remete a um sentido somente estético. Isso aqui é um conjunto. É fisionomia, é personalidade, é aparência também, mas acima de qualquer coisa, a personalidade. É como se algumas pessoas elas pudessem estar olhando para vocês nesse momento e fazendo algumas comparações em relação à própria vida delas. Às vezes vocês vão ouvir esses comentários. Por exemplo, nossa, na sua idade eu queria ter essa energia ou essa maturidade que você tem. Quando eu era desse jeito, eu queria poder fazer isso que você está fazendo. Então, às vezes, até pessoas que tenham até uma melhor condição, ou não estejam até passando pelo que você está passando, você vai perceber que elas vão se comparar, e isso vai soar estranho para você, porque você vai dizer, mas por que eles estão se comparando a mim? Poxa, eles têm uma vida boa, uma vida tranquila, eu estou aqui passando vários desafios. Então você vai se dar conta, porque é energia, sabe? É uma energia que cativa, é uma energia, como fala sobre essa comunicação que toca o outro, é como se tudo fizesse uma junção aqui. Mas vocês vão estar chamando atenção. É uma energia muito mais exótica, eu diria, do que tão assim para os sentidos de sensualidade. Ok? Que vocês devem ter um cuidado. É algo que você tem que ter uma atenção aqui nesse período. Aqui pede para que você, Sagitário, evite discussões. Né? Evite discussões. Principalmente discussões que você só vai ter uma perda de energia e que isso pode comprometer alguma estrutura sua. Porque entenda aonde você está e com quem você está lidando. Às vezes você está sentado ali com outras pessoas e como fala que a sua comunicação ela vai ser uma comunicação muito direta, talvez o seu dever aqui seja inspirar outras pessoas a se cuidarem, a se amarem. E mesmo que houver algum tipo de comparação, é mostrar que além da aparência, a sua personalidade ela se destaca bem mais. Que mais exótico que você seja, o que vale aqui é o que você está tentando transmitir. E assim vai funcionar. Até dentro de um relacionamento. É a pessoa entender que fora, né, o desejo, a atração, a química, tem também os valores, o respeito, né, a compreensão, a admiração. Então, vai se tratar disso. Só que você não pode simplesmente achar que o fato de você poder tocar o coração do outro te dá o poder de obrigar o outro a fazer daquela forma que você está dizendo. Você sempre tem que deixar o outro decidir. Fica ao critério do outro. Então essa é uma energia
Sagitário, que pede para que você tenha uma atenção, para não ficar entrando em discussões muito complexas, coisas polêmicas, assuntos que só vai drenar sua energia, fazer você perder tempo, às vezes você se distanciar dessa boa energia que você está recebendo aqui, a troco de nada. Porque depois lá na frente você vai se dar conta de que você perdeu tempo tentando lutar por uma coisa, ou tentando defender uma coisa, que não dava a mínima pro que você estava sentindo, pensando. Tá? Então isso é importante. Não misturar o que você acha que é certo com o que você acha que o outro tem que fazer. Não é por isso que fala muito para estabelecer limites aqui. Para que isso não cause uma desestrutura, não faça você perder alguma coisa que estava indo muito bem. Tudo bem? Qual está sendo a percepção, né, das pessoas que você está lidando nesse período? As pessoas, elas notam mudanças aqui. Vêm vocês mais joviais, mais assim, com uma energia mais alta astral. Tem, claro, a serenidade, mas não é uma coisa que está tão se destacando nessas relações. A sensação aqui é como se você realmente agora estivesse sendo você. Talvez por situações antigas, por mágoas ou qualquer outra coisa que você tenha vivenciado, isso tinha tirado o seu brilho. E custou muito para você se recuperar, chegar até onde você chegou aqui agora. Né? Todo o processo, independente se ele tem uma duração maior ou menor, ele é complicado, porque você não tem que lidar só com o que aconteceu, mas tem que lidar com a versão que você se tornou após esse acontecimento. Então, as pessoas, elas perceberam que esse brilho voltou. Elas podem não saber a justificativa, o motivo por qual voltou, mas elas te veem bem diferente. E é como se você estivesse assim chamando a atenção, né? Notam isso. É como se olhassem e falassem, como que uma pessoa tão jovem ou talvez assim, que não tenha tanta prática, tanta experiência, sabe tanta coisa assim. Né? Isso aqui para trabalho, você pode ter entrado recentemente numa empresa, ou você começou algum projeto que as pessoas falam, uau, eles sabem fazer isso muito bem, parece que eles têm jeito para isso. Né? Por mais que seja recente, parece que eles têm jeito para isso. Pensamento, energia do pensamento, o que vem dos seus pensamentos nesse período. Essa é uma energia que ela fala sobre algumas preocupações. E são preocupações voltadas à parte financeira. Você tem alguma preocupação nesse momento, né? Como que eu vou arcar com essa responsabilidade? Se eu precisar fazer alguma mudança, como que isso atinge diretamente as minhas finanças ou a minha qualidade de vida? Então fala de vocês muito concentrados nessa parte, né, de pensamento. Mas também é uma energia que fala sobre você rejeitando algumas propostas, convites, em alguns casos até abandonando algo aqui. Energia emocional.
Fala sobre saber exatamente aquilo que quer. Para quem está numa relação, isso representa o companheiro, onde seus sentimentos estão voltados a essa pessoa. Uma pessoa que também pode estar tendo um cuidado, uma delicadeza para lidar com você nesse período, uma compreensão maior. Mas assim, essa é uma energia emocional da onde você sabe realmente o que você quer, mas também é uma energia que vem a prover. Então, até para você que não está num relacionamento, para você que não tem uma rede de apoio, alguém para te ajudar. É como se você tivesse assumido um papel aqui, vamos dizer assim, às vezes você é uma mãe solteira, né? Eu acho esse termo tão ridículo de usar, vocês até me desculpem, mas assim, você é uma mãe que não tem a presença do pai, né, da criança. Mas você assumiu o papel do pai aqui. Você é uma pessoa que não teve ajuda dos outros irmãos e você assumiu a responsabilidade dos seus pais. Aqui é uma energia de uma pessoa que ela tomou a frente e assumiu uma responsabilidade. E ela assumiu esse papel muito bem. Né? Então, isso está sendo também admirado pelo outro, ou pelas pessoas. Tudo bem? Também pode falar sobre questões envolvendo uma figura paterna. Assuntos sendo falados sobre isso. Você notando alguma semelhança. Tudo bem? Sobre a energia do alerta, fala sobre apegos. Mas é uma energia que ela também fala sobre evitar, né, egoísmo, avareza. Só que eu vou falar isso aqui com vocês de uma forma mais direta. Você está numa energia excelente, Sagitário. Uma energia que pode te promover muito nesse momento. Pode atrair muita coisa boa, muito caminho bom. Só que por causa, às vezes, de um deslize, você pode acabar trazendo para você uma visão totalmente oposta do que você gostaria. Aonde poderia haver ali uma boa reputação, por causa desse deslize, você pode atrair uma má reputação para você. Porque, dependendo do ambiente, lembra que eu mencionei no início, cuidado com quem você está falando, aonde você está colocando a sua posição de energia, porque às vezes entrar nesses assuntos só vai fazer você perder em vez de você ganhar. Às vezes o melhor a se fazer aqui é manter a neutralidade, porque o objetivo você tem um objetivo, né? Seja o seu projeto, seja o que você está tentando desenvolver. Só que se aí você misturar com muita coisa aqui e com coisas que não tem sentido com o teu projeto, isso vai te trazer problemas. E ficar apegado a uma ideia e não se permitir estudar sobre outra coisa, não se permitir abrir a mente para olhar o outro lado, também pode te causar aqui algum tipo de perda. Tudo bem? Então é importante aqui você ter essa cautela. Né? Fala às vezes de discussões acontecendo porque alguém sente uma dificuldade de seguir as coisas da maneira certa. Fala sobre busca, né, por informação e você conseguindo obter essa informação. E a sua energia, ela traz um sentido de justiça. Então, eu sinto que realmente, se vocês não se envolverem nessas discussões, que é uma coisa que vai drenar a sua energia, isso vai manter você seguro ou segura e fala de você conseguindo ter sucesso no que você queria. Você acaba sendo ali escolhido ou escolhida para representar algo importante, você acaba conquistando as pessoas, você acaba desenvolvendo algo melhor. E mesmo que exista às vezes alguém tentando
se meter aqui, né, no meio da sua vida, essa pessoa não consegue te acessar. Porque você tem maior entendimento ou maturidade para não se envolver diretamente mais com isso. Como que você está lidando com tudo isso? Você realmente está transformando algo aqui, Sagitário. As pessoas, elas perceberam que vocês não são mais os mesmos. Mas não é uma transformação, como assim, de visual, por exemplo. Eu falo realmente sobre maturidade, sobre deixar coisas que são superficiais ou que não fazem sentido para a sua evolução, para o seu progresso. É entender perfeitamente como funciona as coisas aqui. Só que ainda assim, na parte do alerta, eu tenho a mesma energia. Então, volto àquele princípio de você tem aqui uma energia que vai se desenvolver para você de uma maneira muito benéfica, mas por causa de um deslize, pode acontecer de isso virar totalmente ao contrário. Então, não vamos dar abertura para esse negativo, tudo bem? No seu pensamento, você é muito preocupado ou preocupada, né, com a questão financeira, ou tentando assim, ao menos, entender como que você vai lidar com isso. Eu sinto que você consegue estabilizar as coisas. Na verdade, não é que você esteja passando por alguma necessidade financeira. Na verdade, você só precisa de organização, mas as coisas elas vão entrar nos eixos, né? Então, você consegue aqui, de alguma maneira, equilibrar isso. Né? Se você tem pretensões de guardar dinheiro, de fazer uma compra, um financiamento, você vai conseguir se organizar para que isso aconteça. E você também pode ter alguém que está tentando reconciliar com você, tentando se aproximar de você. Não fala só de uma reconciliação afetiva, pode ser uma pessoa que está tentando voltar a ser seu amigo, sua amiga, tentando se aproximar, só que você possivelmente está pensando na hipótese de rejeitar ou abandonar de vez essa situação. Na energia emocional mostra você vindo a prover tudo, né? Assumindo às vezes os dois papéis, assumindo uma responsabilidade maior, mas também lidando às vezes com alguém ali no seu relacionamento. Há sentimentos. É interessante porque para mim, lembra que eu falei que você está assumindo dois papéis? Né? Isso aqui está bem nítido. Eu sinto que, ainda que você tenha essas responsabilidades, você consegue deitar sua cabeça no travesseiro e estar consciente de tudo que você vem fazendo nesse momento. Você sabe que no fundo, mesmo que às vezes não exista alguém que reconheça isso, você faz porque você ama, você faz porque você é capaz. E se isso for um relacionamento, pode ser que alguém esteja se dedicando mais a essa relação do que o outro. Ou alguém passa mais tempo, sei lá, dormindo sozinho do que com a própria pessoa que está se relacionando. Então tem esse aspecto. É uma energia também que fala sobre estar de consciência tranquila em relação às decisões que tomou referente à família. Tem muito aquela coisa de que assim, eu não preciso ficar me preocupando com essa pessoa ou com o que ela está fazendo porque minha consciência está tranquila.
Eu não fiz nada de errado, não preciso provar nada para ninguém aqui. A energia de alerta, ela vem falando sobre notícias, novidades que chegam para vocês. E isso aqui fica nítido, né, na própria energia que saiu. Mas que você não pode comprometer o seu compromisso. Né? Para mim, isso aqui é assim, são pessoas que podem tentar tirar alguma informação de você, ou tentar formar alguma aliança com você, e talvez o que você deva fazer aqui é realmente se manter neutro ou neutra. Eu vou citar um exemplo, né? Nós estamos próximos aqui no Brasil, a campanha política. E esse é um momento onde muitas pessoas vão ficar eufóricas, vão sair para defender aquilo que acreditam, né, o partido que eles seguem. Então eu vou usar isso, acho que esse é o melhor exemplo porque eu posso dar aqui para vocês. E às vezes você tem o que você acredita, ou você tem um entendimento que esse é um período que vai drenar muito a energia das pessoas, porque as pessoas vão começar a discutir entre si, vão querer a todo custo provar que o teu lado é mais certo do que o outro. E às vezes o seu compromisso aqui, Sagitário, no seu trabalho, não é se misturar com isso, com o que o outro acha que tem que ser ou como tem que ser. O seu compromisso é ir lá fazer o seu trabalho, entregar o seu projeto, né? Você está ali num relacionamento com o outro, você não está ali para discutir se o time X ou o time Y é melhor que o outro. Você está ali para construir algo com a pessoa. Minha família gosta disso e eu sou contra isso. Cada um segue o que quiser. A questão é, a partir do momento que você toma as dores aqui por causas que não vão te proteger no futuro, você só vai perder tempo e vai ser drenada ou drenado. E aí, essa energia que você está recebendo, que é uma energia... Bom, Sagitário, eu vou retomar aqui. Às vezes eu dou umas pausas porque o barulho fica muito alto, pode atrapalhar. Então, eu dei esses exemplos, né? Mas aqui é como se você não tivesse que se envolver nisso, porque isso vai drenar a sua energia. E aí, coisas que você viria que ia melhorar na sua vida, como às vezes, seu dinheiro, sua relação, seja o que for que você está se dedicando aqui, ou até seu trabalho, acaba ficando comprometido, porque você começa a criar inimizade no ambiente que você poderia ter evitado, você começa a ficar dentro de ambientes, por exemplo, dentro de casa, tendo problema direto com a família, porque a família não aceita de forma alguma a sua escolha. Então, para obter maior tranquilidade e paz, é melhor você nem se envolver com essas coisas. Eu dei o exemplo aqui, né, político, mas todo assunto onde sempre tem os dois lados, né? Religião, futebol, né? De alguma forma tá pedindo assim, olha, não deixa drenar sua energia por causa dessas coisas. Tá? Não deixa drenar sua energia por causa dessas coisas, Sagitário. E aqui eu sinto realmente que tem alguém que está tentando aqui se reaproximar de você, de alguma forma. Só que pode ser realmente que você mantenha, né, uma certa distância. Fala sobre você cortando algumas situações aqui também. E aqui eu tenho uma mensagem espiritual para vocês, Sagitário, que fala sobre uma força espiritual trazendo um corte significativo na sua vida. E te conectando, te aconselhando, te mantendo mais nutrido ou nutrida espiritualmente. Essa energia, ela não se trata de uma pessoa, né, de um ser humano. É a energia de um espírito na qual ele está tirando algo da sua vida. Ele está, eu vou usar essa palavra, né, ceifando, tirando, cortando alguma coisa que não é boa para você.
e te mantendo mais conectado ou conectada espiritualmente. Então é isso, Sagitário. Bom, agora eu vou falar com vocês em relação a signos. Bom, eu tenho energias aqui de pessoas mais jovens, pode tanto representar uma faixa etária de crianças pequenas, né, mas também pessoas mais novas do que você, e fala de algumas mudanças que precisam acontecer. É como se o método, a forma de agir, uma situação não pudesse ser mantida como estava sendo até o momento, e existe aqui uma mudança que ela acontece para que uma estrutura melhor se mantenha. Então pode ser que você esteja, por exemplo, retirando seus filhos da escola, porque você não sente que aquela escola tem um bom ensino, e aí você transfere esse filho para uma outra escola, e ali se monta ali uma nova estrutura. Pode representar mudança de casa, mudança de ambiente, coisas que você está ajustando na sua vida. Então isso vai trazer bastante movimento. Se você estiver lidando com alguém ou pessoas mais jovens ou inexperientes, é como se houvesse uma mudança também. Existe aquela pessoa que é inexperiente, mas que ela quer aprender e ter experiência, e existe o inexperiente que não quer aprender absolutamente nada. Então esses tipos de energia você está cortando da sua vida. Na parte ali dos pensamentos, não saiu nenhum signo, mas fala muito de energias de pessoas mais idosas, pode representar também pessoas que já partiram da sua vida, né, os entes queridos. Então, para alguns casos, pode ser que esses entes queridos eles tenham deixado algo para você, que você ainda esteja resolvendo, ou você precisa talvez entrar com algum aspecto de processo para conseguir organizar algum documento, alguma coisa para poder obter, talvez isso que o ente querido deixou, né? Você pode ter pessoas da sua família idosa que estão confiando em você um patrimônio deles, ou estão confiando em você algo que eles tinham, porque eles acreditam que você vai cuidar melhor disso. Tudo bem? Na parte emocional eu tenho Áries e Touro, que vai falar sobre, às vezes, você sentir, né, ou eles podem estar sentindo, que eles estão assumindo maiores responsabilidades, eles estão lidando com tudo sozinhos. Então vocês adaptem se são vocês que estão com esse sentimento ou se, né, são eles. E aqui eu também tenho uma questão que envolve uma energia de um pai. Seja um pai, se o pai estiver ausente há muitos anos, é como se hoje isso não te fizesse falta alguma, porque você teve uma mãe ali que fez os dois papéis. Então tem coisas que você está conversando e pensando sobre isso. Se você tem um pai presente, pode ser que esse pai precise mais dos seus cuidados, precise mais ali da sua ajuda, porque talvez não tenha outras pessoas querendo ajudar. Mas uma mensagem que eu tenho aqui muito bonita é que para algumas de vocês sagitarianas, vocês têm um marido aqui que ele de alguma forma antes talvez ele tivesse uma dificuldade de assumir tudo, né? Quando eu falo assumir tudo, não estou falando de assumir todas as responsabilidades, fazer tudo sozinho. Eu me refiro de ser um provedor. E hoje ele está sendo esse provedor, e isso faz com que você possa tirar um tempo para você, talvez para você estudar, para você mudar de trabalho, para você cuidar das crianças, para você cuidar da casa. De alguma forma, esse homem ele está assumindo esse compromisso para te dar algum tipo de descanso, para ajudar você a se cuidar em alguma coisa. Ou para ir atrás dos seus sonhos, alguém que está te ajudando. Na sua parte de alerta, eu tenho energia de Libra, Gêmeos ou Aquário e energia de Escorpião. Fala sobre apegos em comportamentos, atitudes que existiam. Essa energia ela pode estar trazendo algum tipo de novidade, tentando firmar algum compromisso, ou tentando retornar para a sua vida. Só que é uma pessoa que pode te trazer muita confusão, tá? Se isso for alguém tentando retornar para a sua vida, alguém que pode te trazer muita confusão. Se são pessoas que já estão na sua vida, pode ser que algumas notícias que cheguem ali, alguém chega e você fala, perdi o emprego,
ou perdi tal coisa, pode ser que isso traga aí para vocês uma necessidade de assumir mais, ou um compromisso a mais aqui. Né? Então fala às vezes de notícias vindo dessas pessoas que não são muito agradáveis. Pode se tratar de demissão ou alguma coisa nesse sentido. Eu também tenho energia aqui de peixes e câncer, fala sobre discussões, porque um quer fazer a coisa de uma forma e o outro de outra, mas depois vocês conseguem entrar em conciliação e conseguem fazer as coisas se desenvolverem. Então é isso, Sagitário. Espero que vocês fiquem bem e que dê tudo certo para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.